Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A lei do mais forte que ameaça afundar a Ucrânia. I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Há uma frase nesta azeda troca de palavras entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, já lá vão 5 meses, que ilustra na perfeição a visão do presidente norte-americano sobre a guerra na Ucrânia. You don't have the cards. Ou seja, tu não tens as cartas para jogar este jogo com a Rússia, disse Trump a Zelensky. A admissão deste princípio altera a natureza do direito internacional e ameaça fazer regressar o mundo ao tempo das guerras medievais. Ganha quem tem cartas, ou seja, armas e homens. Perde quem não tem, mesmo tendo razão. A guerra sempre foi assim, diz-se e com alguma razão. Geralmente, os mais fortes ganharam sempre. Outras vezes, como aconteceu na história de Portugal em vários momentos ou na Segunda Guerra Mundial, foi preciso forjar alianças para travar as ambições imperiais das potências. O que obriga uma pergunta. Há solução para este conflito sem que a Rússia fique a ganhar? Não estará Trump apenas a ser realista ou pragmático? Alguém acredita que a Rússia possa abdicar da Crimeia ou do Donbass que conquistou e alargou depois de 2014? Faz sentido dizer que os americanos vão proteger a segurança da Ucrânia quando a Rússia a atacou e acabou por ganhar com o crime? A Ucrânia permanece de pé com a ajuda do apoio norte-americano e europeu, mas jamais ganhará uma guerra a uma potência nuclear. O que resta a Kiev e aos seus aliados é persistir numa guerra de desgaste que continua a sangrar os recursos da Rússia, seja em termos de homens ou até na economia. Mas para que esta guerra de resistência e paciência durasse, talvez anos, Trump tinha de deixar de acreditar na teoria das cartas e voltar a dizer o que dizia há pouco mais de uma semana. Se a Rússia não concordar com o cessar-fogo, enfrentará duras consequências. É para este caminho que a União Europeia tenta levar Trump de novo. Está mais difícil. Putin, uma velha raposa, voltou a ficar por cima do processo. E já fez saber que não haverá cessar-fogo sem que a Ucrânia ceda a porção de terra que ainda domina no Donbass, para lá, claro, dos territórios que controla aí e ainda da totalidade da Crimeia. Vamos centrar este episódio do P24, para o qual convidamos o embaixador Francisco Seixas da Costa, na questão dos territórios. E que perspectivas as negociações em torno dos territórios abrem para o futuro da Ucrânia. Vale mais uma paz injusta do que a continuação de uma guerra devastadora? Este é o P24. O seu dia começa aqui. Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito obrigado por vir ao P24. O reconhecimento de que as potências podem usar a guerra para alargar os seus domínios, que é aquilo na prática que Vladimir Putin reclama e que de alguma forma Donald Trump parece apoiar, não cria o risco de criar um precedente perigoso e estender a guerra a outras partes do mundo? Sim, de certa maneira, para já é o romper com aquilo que era uma prática que se pensava institucionalmente solidificada a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que tem a ver, no fundo, com a criação das Nações Unidas e com a existência no próprio seio das Nações Unidas de um Conselho de Segurança que permitiria gerir precisamente pela via do diálogo e da concertação e não pela via da guerra quaisquer dissídios que pudessem acontecer. O que se passou nos últimos anos, e em particular nos últimos 3 anos e tal, tem essencialmente a ver com a circunstância de nós termos reparado que algo que eventualmente já suspeitávamos, que a Rússia não estava reconciliada com os resultados daquilo que tinha sido a implosão da União Soviética e os desequilíbrios que isso tinha criado no relacionamento entre o leste e o oeste. E por isso mesmo a Rússia decide, rompendo aquilo que era o protocolo informal, mas que no fundo estava ligado às instituições
instituições internacionais no quadro das Nações Unidas, decide por sua própria conta refazer ou tentar refazer aquilo que considera ser os desequilíbrios entretanto provocados. E isso cria, naturalmente, uma crise internacional séria e como referiu, cria um precedente muito grave, no sentido de dizer que quem tem força usa e os outros que não têm força são obrigados, a aceitar isso de uma maneira ou de outra, e nesta questão concreta da Ucrânia, o assunto é muito claro. O próprio presidente Donald Trump explicou que a Rússia tem força, a Ucrânia não tem, e como há uma desigualdade de poderes, isto significa que há um que tem que subordinar à vontade do outro. Dito isto, e este é que é o ponto, na minha opinião, essencial, sendo isto dito pelo líder daquela que era a potência, eu diria quase garantia do sistema internacional, em que o diálogo seria o elemento essencial para a condução dos negócios internacionais, isto cria um grande risco e daí este mal-estar e este sentimento de imprevisibilidade que atravessa, em particular, as democracias ocidentais perante aquilo que é uma espécie de um dictate que neste momento Trump está a assumir. De qualquer forma, Zelensky continua a recusar essa possibilidade, ou seja, nomeadamente a cedência de territórios, e também, enfim, não abdica de poder integrar a curto ou a médio prazo a Aliança Atlântica, a NATO, mas, portanto, à luz da Constituição da Ucrânia, aliás, ele só pode ceder de territórios depois de um referendo. Sabemos também que os europeus o estão a apoiar, e vão apoiar, dizem eles, até ao fim. Acha que isso faz sentido, ou seja, que acredita que esse apoio incondicional que nós temos visto por parte dos líderes europeus é mesmo para continuar, ou acha que a determinada altura acabarão por ceder ao pragmatismo, chamemos assim, de Donald Trump e reconhecer que a Ucrânia tem que ceder parte do seu território? Os europeus, ao procederem da forma que estão a proceder, digamos, estão a ter uma afirmação moral, isto é, a noção de que, sendo a Ucrânia um território cujas fronteiras definidas em 1991 eram consideradas invioláveis, a não ser por qualquer acordo que tivesse em que envolvesse a Ucrânia, os europeus estão aí a defender, digamos, um princípio básico da moral internacional, do direito internacional. Mas é muito evidente que os europeus estão também ali a defender outra coisa. Estão a defender também aquilo que é a sua fronteira com a Rússia. E pressentem que a Ucrânia é, digamos, neste momento, um Estado tampão. E que a Ucrânia é, de certa maneira, uma proteção àquilo que é a possibilidade, que muitos europeus acreditam, de que a Rússia pode acabar por ter uma ação agressiva, não necessariamente, e vamos ser muito claros em relação a isto, não necessariamente em relação à Alemanha, ou em relação à França, ou em relação mesmo ao Reino Unido. Não. A grande dúvida que se coloca é se, tal como a Rússia fez relativamente à Crimeia, tal como fez agora relativamente à Ucrânia, numa leitura que faz da defesa dos seus interesses, não considera que amanhã, por exemplo, em função das populações russas que existem, com percentagens muito elevadas nos países bálticos, não pode tentar, digamos, testar um pouco mais a vontade ocidental. E o drama para os países ocidentais, e em particular para os membros da NATO, é perceberem que aquela que era, digamos, a tutela essencial da NATO e aquilo que dava verdadeiramente a força à NATO, porque a NATO sem isso não tem força, os Estados Unidos, começam não só, digamos, a desaparecer um pouco no cenário como garantes de uma resposta firme no caso de haver uma agressão russa, por exemplo, a um país báltico, a Lituânia, a Letónia, a Estónia, mas, mais do que isso, começam, de certa maneira, a partilhar muito daquilo que é a própria narrativa russa relativamente ao desequilíbrio de forças. A sensação que se tem, embora não o diga, Trump nunca o disse, mas embora isso nunca tinha sido afirmado, a sensação que se tem é que Trump, de certa maneira, está confortado com a leitura russa de que o alargamento da NATO aos países do centro e leste da Europa configurou uma espécie de cerco à Rússia. E Trump, de certa maneira, considera que esta atitude relativamente à Ucrânia, naquilo que é a defesa das populações russófilas que viviam na Ucrânia, que são cerca de 18, 20% da população ucraniana, que isso, de certa maneira, é compreensível. E como ele joga ao nível deste jogo de poderes, ele
ele quer ter a Rússia como uma espécie do seu interlocutor privilegiado e por isso mesmo acha que pode fazer uma paz neste quadro. E depois há um fator que é um pouco narcisista, se calhar até um pouco infantil, que é esta questão do Prémio Nobel da Paz. Nós não nos podemos, conhecendo o que nós conhecemos de Trump nos últimos anos, nós não nos podemos afastar da hipótese de ele estar a levar isso a sério e de estar a ter a noção de que amanhã ter uma fotografia tal como o Bill Clinton teve com Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, ter uma fotografia nos Estados Unidos dos três a darem a mão, pode lhe dar, digamos, um conforto para que o Prémio Nobel da Paz lhe fosse atribuído. Era uma grande ironia se o Prémio Nobel da Paz fosse atribuído, eu diria mesmo uma dupla ironia, tendo em atenção o papel que os Estados Unidos estão a ter naquilo que é o apoio a Israel, naquilo que são os massacres que se estão a passar em Gaza. E por isso mesmo seria uma grande ironia. Mas de qualquer maneira, acho que nós não podemos descontar este efeito narcisista na cabeça de Trump. Sr. Embaixador, porquê é que Trump deixou cair o plano inicial, há poucas semanas atrás, do cessar-fogo e caiu na estratégia de Putin de encontrar uma solução alargada para o problema? Com o cessar-fogo, pelo menos a situação ficaria congelada e poderia haver negociações prolongadas. Portanto, evidentemente que a situação se manteria como está hoje, no terreno, mas podia, enfim, haver um acordo mais alargado, afinal um acordo de paz daqui a mais alguns anos. Enfim, isto pode ter algum sentido, até porque nós sabemos que Putin tem 72 anos e não vai durar para sempre. Ou por outras palavras, para os interesses da União Europeia e da própria Ucrânia era mais interessante, portanto, fazer um cessar-fogo incondicional e negociar do que fazer já este acordo alargado, portanto, que obriga a Ucrânia a tomar uma posição muito difícil face às exigências russas e também ao apoio do Donald Trump a essas exigências. O cessar-fogo não interessa à Rússia, e não interessa à Rússia essencialmente por duas razões. A primeira é a circunstância da Rússia estar no terreno num momento positivo face aos seus interesses. Não quer dizer que os avanços russos tenham sido absolutamente determinantes, mas têm sido relativamente importantes naquilo que são determinadas zonas que fazem parte da estratégia imediata russa, que é a zona do Donbass, muito menos no sul, na zona de Kherson ou de Zaporizhzhia. Ora bem, mas o segundo elemento mais importante pelo qual a Rússia não quer o cessar-fogo é que nós sabemos, e a Rússia também sabe, os Estados Unidos sabem, e nós os dois também o sabemos, que no dia em que houvesse o cessar-fogo, a Ucrânia passaria a ter também a possibilidade de respirar mais fundo e de poder reconstituir as suas tropas, e mais do que isso, o mundo ocidental poderia, precisamente por esse cessar-fogo, estar muito mais à vontade para reforçar militarmente a Ucrânia ao longo das próximas semanas. Isso, para Moscovo pretende uma Ucrânia desestabilizada, pretende uma Ucrânia psicologicamente cada vez mais contra a parede e não quer naturalmente um cessar-fogo que não tenha uma solução final no fundo. E é essa a razão pela qual Putin defende isto. Perguntar-me-á, mas se é essa a razão pela qual Putin defende isto, por que razão é que Trump também tem que defender esta solução? Porque a sensação que eu volto a ter é que isto também volta a estar ligado à questão do Prémio Nobel. É que agora também a pressa nesta matéria também está ligada a este mito. E, portanto, Trump está a subscrever, no fundo, toda a tática russa. Isso é muito claro. Está a fazer tudo o que for preciso para chegar, para que os russos se sentem à mesa e que sejam capazes, portanto, de chegar a uma negociação. E repare bem, também há uma coisa que é importante. Desde o princípio desta administração, em particular naquilo que foi dito por J.D. Vance, vice-presidente americano, mesmo antes da própria eleição, há um sentimento de que a Ucrânia tem que ceder território. O que é um pouco irónico e quase ridículo é dizer que é preciso permutar território. Não há nenhuma permuta de território. Estamos a falar de territórios ucranianos, em todos os casos. Portanto, não há nenhum território russo que seja entregue à Ucrânia. E, portanto, a Ucrânia é perder mais ou perder menos.
É esse o jogo que neste momento está em cima da mesa. E de qualquer forma, acredita que estas rondas que tivemos na semana passada e desta semana com o Zelensky e os parceiros europeus, acredita que estas rondas, sempre à volta da figura de Trump, anunciam pelo menos o princípio da fim da guerra, ou está um pouco mais pessimista? Eu devo dizer que estou um pouco nós estamos a gravar isto numa data na véspera precisamente do conhecimento do que é que terá sido o resultado dos contactos europeus e de Zelensky com os Estados Unidos. Eu devo dizer que estou bastante pessimista nesta matéria. Considero que o espaço para compromisso é muito limitado e, mais do que isso, independentemente de toda esta força demonstrada por Trump, toda esta, eu diria, até coreografia face aos seus aliados, há um limite, isto é, Trump não está disponível para pôr tropas no território para forçar uma solução. E como Trump disse, aliás, depois da reunião de Anchorage, Trump disse a Ucrânia pode dizer que sim ou dizer que não. Provavelmente vai dizer que não num primeiro tempo, vai encontrar um terreno de negociação mais limitado, mas eu acho que não há condições neste momento para os Estados Unidos imporem de imediato uma rendição, porque será esse é o nome, à Ucrânia no plano imediato. A médio prazo, não sei, os europeus, apesar de tudo, não estão disponíveis seguramente para ir para o terreno e entrar na Ucrânia a defender ao lado das tropas ucranianas contra a Rússia, porque isso significaria... Também não tem poder militar suficiente para poder continuar tanto com o ritmo de ajuda como tiveram até agora. Aliás, o último formato que se falava era eles que pagarem as armas que os americanos forneceriam. Portanto, a situação da Ucrânia, com o afastamento total dos Estados Unidos, fica de facto bastante mais difícil. Esse afastamento total tem, no entanto, uma vírgula à frente. É porque os Estados Unidos não se importarão que os europeus continuem a fornecer material à Ucrânia desde que o paguem e que esse material seja americano. Portanto, os Estados... É que também temos que perceber uma coisa, os Estados Unidos são os grandes vencedores desta guerra, no fundo, e de todo este enquadramento. Vendem material em quantidades industriais, fazem, aliás, com o material que vendiam para as suas próprias tropas, uma espécie de ajuda de Estado permanente, e além do mais, em matéria de fornecimento de gás, são os substitutos da Rússia face à Europa. Portanto, os Estados Unidos tinham tudo a ganhar, e até tinham, durante o tempo de Biden, ao seu lado, a própria moral e os próprios princípios. Com o Trump perderam esse aspecto e, portanto, neste momento tornaram-se apenas uns meros comerciantes neste mercado e que é assim um bocadinho de um suque sob o ponto de vista de armamento. Muito bem, Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito obrigado por ter vindo aqui ao P24. Até breve. Muito obrigado, foi um gosto. Prima facie, I would say that elected representatives from democratic nations, liberal democracies with a friendly relations with Australia, the presumption should always be they are granted a visa, they are entitled to visit Australia, even if we don't always agree with their views. I would like to know the basis on which Tony Burke has cancelled this visa, because it seems as though it was issued. O ministro do Interior da Austrália, Tony Burke, decidiu não conceder um visto ao deputado israelita da extrema-direita Simcha Rothman. As palavras que ouvimos neste áudio são de David Sharma, adjunto do ministro australiano das Finanças. Mostram que a decisão não foi bem acolhida por todo o governo australiano. Representantes eleitos em países democráticos devem, por definição, ter direito a vistos, diz David Sharma. Faz sentido? O ministro, por sua vez, justificou a decisão. Não queremos no nosso país pessoas que espalham ódio. Certamente uma referência a uma declaração do deputado israelita que disse recentemente que considerava as crianças da faixa de Gaza como inimigas. Também faz sentido. Israel, claro está, retaliou com a expulsão de diplomatas australianos junto à autoridade palestiniana e denunciou mais uma vez um ataque antissemita. Uma pergunta no final disto tudo. Devem as democracias exercer este tipo de censura? E ainda outra pergunta. Como podem as democracias proteger-se de políticos de outros países que atacam os seus valores? Neste mundo cada vez mais perigoso, é cada vez mais difícil obter respostas fáceis. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.